e o que que é o tronco. Se as raízes são o plano de vida, o tronco, a gente está falando da regra de vida. Qual que é a diferença entre o plano e a regra de vida? A gente viu que o plano de vida é essa visão, essa visualização de qual que é o plano de Deus para mim e como que as minhas ações, elas precisam estar de acordo com esse plano. A regra de vida é o que vai tornar isso possível. Porque a regra de vida é um planejamento pessoal que define como desenvolver hábitos para uma vida ordenada através de duas coisas: de uma rotina de horários e propósitos diários. Então aqui a gente está falando principalmente de hábitos. Hábitos, essa é a chave. Porque a partir do momento que você percebe, ok, eu preciso cumprir os meus deveres de Estado, preciso cumprir essa lista de responsabilidades, preciso me ocupar desses pilares. Primeira coisa que você vai perceber é: nossa, eu não tenho o hábito de cuidar disso. Pegar uma coisa bem simples, né? Eu não tenho esse hábito, de repente, de fazer exercícios, esse hábito de descansar em relação aos deveres corporais. Ou eu não tenho o hábito de estudar para cuidar dos meus deveres intelectuais. Ou pior ainda, eu não tenho o hábito de rezar, eu não tenho o hábito de fazer meditação, eu não tenho o hábito de fazer exame de consciência. Ou seja, isso não é algo que está, né, no seu dia a dia. Então você identifica que faltam hábitos na sua vida. Faltam hábitos que te permitam viver o plano de vida. E é isso que a regra de vida vai te trazer. Então você precisa primeiro reconhecer quais são esses hábitos, ou seja, quais são esses pontos do plano de vida que estão faltando na sua vida hoje. Porque quando você olha e vê, putz, eu não estou fazendo isso, eu não estou cuidando desse pilar, eu não estou cuidando desse dever de Estado, você precisa realmente ter essa lista. Olha, eu preciso fazer isso. Então aqui alguns exemplos simples, muito simples. Rezar todos os dias. Será que eu não tenho um horário para oração fixo todos os dias? Levantar-se e deitar-se sempre no mesmo horário. É um hábito que eu preciso, primeiro, para poder ter uma visão do que eu preciso fazer no meu dia. Eu preciso saber quanto tempo eu tenho. Eu só sei fazer isso se eu me levanto e me deito sempre no mesmo horário. Se eu não tenho esse hábito, é uma coisa que está faltando no meu plano de vida. O hábito de fazer exercícios. O hábito de dedicar tempo à família, dever de Estado. Então, você vai identificando tudo isso que está faltando. Ou seja, tudo isso que você está vendo que está sendo causa de desordem. E a partir disso você vai estabelecer uma rotina, em que você vai distribuir esses hábitos ao longo do dia. Então você vai seguir uma ordem, uma frequência. Então, para fazer exercício, olha, exercícios eu consigo fazer, né, de acordo com o meu dever de Estado, o tempo que eu tenho disponível, consigo fazer pelo menos 3 vezes por semana. Então, uma horinha ali por dia, 3 vezes por semana, mas dedicar tempo à família. Nossa, isso aqui eu tenho que fazer todos os dias, porque eu vivo para minha família, né? Tá aqui o meu dever de Estado. Isso é o mais importante. Então, eu preciso colocar tempos todos os dias para dedicar tempo à família. Mesma coisa para oração. Deveres espirituais é o primeiro dos pilares, é o pilar do centro. Então, para isso, eu preciso colocar a oração como prioridade no meu dia. E assim você vai distribuindo esses hábitos, né? Isso aqui eu posso fazer dessa forma, posso fazer nesse dia, nesse horário. E assim você vai criando uma rotina. E é claro, para isso você precisa, para fazer uma rotina, a primeira coisa que você precisa é definir quando que ela começa e quando que ela acaba. Para isso você precisa saber quando que você vai se deitar e quando que você vai se levantar. Sem esses dois limites, você não tem rotina, porque aí você não sabe quanto tempo você tem. Então esse é o primeiro ponto para estabelecer uma rotina. Então alguns exemplos, né? Rezar ao acordar e ao se deitar, tomar o café da manhã às 7 horas, jantar às 19, exercícios físicos de manhã e à tarde, dedicar tempo à família à noite, etc. Então você vai definindo um tempo e uma periodicidade para fazer para cumprir aqueles hábitos, para desenvolver aqueles hábitos. E por fim, aqui uma orientação, né, que eu retiro de São João da Cruz, porque ele nos diz uma coisa muito interessante. A gente nunca deve fazer coisa alguma, por mais boa e caridosa que pareça ser, sem que nós agimos por obediência. Porque se a gente age por obediência, a gente não está agindo pelo nosso capricho. A gente está agindo porque a gente reconhece a autoridade de quem está passando essa regra para nós. Toda a autoridade, no fundo, vem de Deus, né? Deus fala isso. Inclusive, em frente de Pilatos, né? Não há autoridade, né, que não seja dada dos céus. Então, em última instância, quando a gente faz as coisas por obediência,
A gente está fazendo as coisas por Deus, né? Por isso que os religiosos levam isso tão a sério, a ponto de fazer o voto de obediência. O voto de obediência é o principal. Como que nós, leigos, casados, conseguimos fazer isso? Conseguimos agir por obediência se não tem necessariamente alguém mandando em nós? Claro que de repente o seu chefe ou algo do tipo, mas em um escopo muito limitado. Mas no seu dia a dia, você pode ter um diretor espiritual. A gente fala tanto da importância de você ter um diretor espiritual, e aqui o ponto é: passe essa rotina para o seu diretor espiritual para que ele chancele essa rotina e te ajude a fazer ajustes. Ó, você precisa mais disso daqui, dedique mais tempo para isso, menos tempo para aquilo. E assim que ele der essa chancela, aí você vai estar cumprindo a sua rotina, não porque foi você que planejou, mas por obediência ao seu diretor espiritual. E assim você vai estar praticando essas diversas práticas do dia, né? Praticando esses atos, para não ser redundante, por obediência. E assim você vai ter um caminho mais fácil de santificar o seu dia a dia. A gente nunca pode perder essa visão das coisas.